Olá, bem-vindos a mais essa nossa conversa. Hoje a gente vai mergulhar num material bem interessante, né? É a transcrição de um sermão que foca num conceito-chave do cristianismo: discernir o corpo de Cristo. A fonte usa uma passagem lá de Coríntios, mas assim expande bastante as implicações práticas. Nossa ideia aqui é extrair os pontos principais, o que tem de mais instigante nessa análise. Isso aí. E é uma exploração importante porque, olha, a fonte já começa com um alerta bem pesado, eu diria. Fala que participar da ceia do Senhor, que é um ritual super central, né, podia trazer coisa ruim mesmo. Fraqueza, doença. Doença, nossa. Pois é, até morte prematura, se a pessoa participasse de forma indigna. E o X da questão dessa indignidade, segundo o material, era justamente essa falha em discernir o corpo. Então vamos investigar o que essa expressão quer dizer, né? Pelo menos na visão que está apresentada aqui. Certo, vamos lá então. O material não joga direto lá para 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 27 a 31. O texto bíblico que eles citam é bem direto, né? Quem come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente, se torna culpado em relação ao corpo e ao sangue do Senhor. Por isso que fala para cada um se examinar antes de participar, né? Exato. E o material dá um peso, assim, enorme para as consequências que estão lá no verso 30. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. A interpretação que a fonte traz é que esse dormem aí não é sono normal, não. É morte prematura mesmo. Morte! Caramba! Sim, vista como um juízo, sabe? Um julgamento divino por causa dessa falha. E o texto bíblico citado lá, verso 31, diz que isso podia ser evitado se o pessoal se julgasse a si mesmo primeiro. Ou seja, se avaliassem as próprias atitudes, as motivações. Essa conexão entre a ceia e consequências físicas tão drásticas como doença e morte é bem forte, né? E a chave para evitar isso, o erro deles, segundo o material, era justamente não discernir o corpo. Mas que corpo é esse? Qual corpo precisava ser discernido? É aí que a coisa começa a ficar mais detalhada. Olha, o argumento central do sermão é que naquele contexto específico de Corinto, Paulo estava falando primariamente da igreja, da comunidade dos fiéis, sabe? Para defender isso, o material volta um pouquinho no mesmo capítulo 11, lá para o verso 17. Ali Paulo está criticando os coríntios e feio, dizendo que as reuniões deles estavam sendo para pior. Para pior? Como assim? Em vez de melhorar, piorava. Por causa das divisões, dos partidos que existiam entre eles, a comunidade estava toda fragmentada, né? Ah, entendi. E pelo que o material descreve, isso não era só teoria, né? Tinha um reflexo bem prático, bem concreto, especialmente nas refeições comunitárias que incluíam a ceia. O quadro que a fonte pinta, citando o verso 21, é de um egoísmo assim gritante, porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Exato. Enquanto um fica com fome, outro fica embriagado. Dá pra imaginar a cena, uma refeição que era pra ser de união, virando palco pra desigualdade, pra falta de consideração, uns se esbaldando e outros, provavelmente os mais pobres ali, de lado com fome. Precisamente. O material até ressalta a força da pergunta que Paulo faz no verso 22. Será que vocês desprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Então, o problema central que a fonte expõe não era só um erro no ritual, entende? Era um problema relacional, muito profundo. Era uma falha grave em reconhecer e tratar os outros membros da comunidade, os irmãos na fé, como sendo eles mesmos o corpo de Cristo. Merecedores de respeito, de cuidado, de partilha, eles não estavam conseguindo enxergar Cristo uns nos outros naquela situação específica. É aqui que a análise do material dá um salto bem interessante, eu achei. O argumento é que esse princípio de discernir o corpo, ele não fica só ali naquele momento da ceia. Ele se expande, sabe? Segundo o que está ali, ele abraça a vida cristã inteira. A ideia vira reconhecer a presença, a autoridade, a perspectiva de Cristo em todas as nossas ações,
todos os relacionamentos. Deixa de ser um ato isolado, vira meio que uma visão de mundo, né? Com certeza. O material explora bastante essa ideia de fazer tudo como para o Senhor. E traz vários exemplos bíblicos para ilustrar essa mentalidade que deveria, assim, permear o dia a dia. Um exemplo que eles destacam é a instrução dada aos servos, que na época eram escravos, né? Nas cartas aos Colossenses e Efésios. A orientação era para eles obedecerem aos senhores aqui da terra, com sinceridade, temendo a Deus e fazendo o trabalho de todo o coração como para o Senhor e não para as pessoas. Uhum. A motivação ia além da relação humana ali imediata, entende? O verdadeiro chefe e de onde viria a recompensa final era o próprio Senhor, mesmo numa situação difícil como a escravidão. Isso dá uma perspectiva bem diferente para o trabalho, né? Mesmo em condições super complicadas. Outro exemplo que a fonte cita, e que sempre me marca muito, é a parábola do julgamento das nações, lá em Mateus 25. Jesus falando categoricamente que o jeito como a gente trata os pequeninos irmãos, dar comida para quem tem fome, roupa para quem está nu, visitar quem está preso, é na verdade um tratamento direto a ele mesmo. Exato. Tanto fazer o bem quanto negligenciar o próximo que precisa é visto como feito diretamente a Cristo. Isso é... E o material leva essa lógica até para o uso da palavra, viu? Murmurar ou falar mal de um irmão em Cristo, nessa ótica aí seria como murmurar ou falar mal do próprio Cristo, já que essa pessoa faz parte do corpo dele. O que é fascinante aqui é como essa perspectiva tenta unificar a vida, sabe? Acabar com aquela separação meio artificial entre o que é sagrado e o que é secular. O material até cita 1 Coríntios 10:31 como um resumo dessa filosofia. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Basicamente, então, tudo vira uma chance de expressar essa devoção, esse reconhecimento, desde a coisa mais simples até a mais complexa. Essa é a linha de raciocínio que está lá. Muda radicalmente o jeito de encarar o trabalho, a família, as responsabilidades sociais, até as tarefas mais banais do dia a dia. Tudo pode ser um ato de serviço e honra a Deus se for feito com essa consciência, com esse discernimento. Aí a fonte conecta essa ideia com uma distinção teológica importante, falando de duas formas de entender o corpo de Cristo que a gente encontra nas Escrituras. Como é que isso se encaixa? Sim, o material detalha bem essa conexão. Primeiro, ele fala do corpo físico de Jesus. A fonte menciona que esse corpo teve um começo no tempo, né? Cita Hebreus 10:5, um corpo me preparaste. Foi o veículo essencial para a redenção, para a obra dele na cruz. E esse corpo sentiu as limitações humanas de verdade, fome, sede, cansaço. E um ponto interessante que o sermão ressalta. Ele operou milagres não por um poder isolado, mas pelo poder do Espírito Santo que o ungiu. Como um homem dependente de Deus, sabe? E o ponto crucial para o argumento. Esse corpo físico foi sustentado e cuidado por pessoas. Sustentado por pessoas? Como assim sustentado? Material dá exemplos. Maria e José, claro, na infância. Os magos, o sermão até sugere que os presentes deles, tipo o ouro, podem ter bancado a fuga para o Egito, suprindo uma necessidade bem prática. Ah, faz sentido. E até no final, né? José de Arimateia que cuidou do sepultamento digno. Houve um cuidado humano, material, direcionado ao corpo físico de Jesus. Entendi. E o segundo corpo que eles mencionam? O segundo é o corpo místico ou espiritual, que é a igreja. A fonte usa Efésios 1, verso 22 e 23, que descreve a igreja como o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todas as coisas. O sermão usa uma tradução que foca na ideia de complemento, sabe? Sugerindo que Cristo, como cabeça, continua a obra dele no mundo através da igreja, que é o corpo dele presente aqui hoje. E a fonte é bem enfática nisso. Diz que não dá para pregar ou viver um Jesus separado da igreja. Nas palavras do sermão, seria como oferecer uma cabeça decapitada. Nossa, que imagem forte. Então, a lógica que o material apresenta é que tem um paralelo direto aí. Do mesmo jeito que o corpo físico de Jesus foi cuidado por pessoas e foi o instrumento dele aqui na Terra, o corpo místico, a igreja, também precisa ser cuidado por nós hoje e é o meio pelo qual Cristo continua
agindo no mundo. Negligenciar a igreja ou os membros dela seria tão sério quanto ter negligenciado o próprio Jesus no corpo físico dele. É essa conexão central que o material quer fazer. E isso leva direto para a aplicação prática que o sermão propõe. Como é que se cuida desse corpo hoje? Na prática. A fonte aponta duas áreas principais onde esse princípio de discernir o corpo se manifesta. E como essa ideia de cuidar do corpo se traduz para o nosso dia a dia, segundo o sermão? Onde isso aparece? Bom, a primeira área é a dimensão relacional. Isso volta lá para o problema de Corinto, né? Tem a ver com o jeito como a gente interage uns com os outros dentro da comunidade de fé. O material cita uma passagem, parece ser o sentido de 1 Coríntios 8:12, que diz que pecar contra os irmãos, ferir a consciência fraca deles, é considerado pecar contra o próprio Cristo. Isso implica uma responsabilidade ativa, sabe? De evitar injustiça, fofoca, calúnia, julgamento apressado e negligência também. Não só espiritual, mas material, lembrando do que Jesus falou em Mateus 25. Tive fome e não me deram de comer. O serviço mútuo, o cuidado, a paciência, tudo isso deveria ser motivado por reconhecer que a gente está lidando com membros do corpo de Cristo. Certo, essa dimensão relacional é clara, né? Liga direto com o problema lá de Corinto. Mas fica só nisso, nas relações, ou o material vai além? São dos recursos materiais e financeiros. O cuidado com o corpo de Cristo nessa perspectiva não é algo só etéreo ou só relacional. Envolve também o jeito como os recursos, dinheiro, bens, tempo, são ou não são disponibilizados para a obra de Cristo e para o cuidado dos seus. O sermão cita Lucas, capítulo 8, que menciona especificamente algumas mulheres. Maria Madalena, Joana, esposa de Cusa, que era administrador de Herodes, Susana e outras. Diz que elas o serviam Jesus e os 12 com seus bens. O ministério de Jesus, como a fonte apresenta, tinha custos, viagens, comida, apoio para quem precisava, e foi viabilizado por contribuições de gente que discerniu quem ele era e a importância do que ele estava fazendo. Nesse contexto de recursos, de honra, a fonte dá um destaque enorme para a história da mulher com o vaso de alabastro, lá em Marcos 14. É uma passagem realmente, cheia de camadas, né? Sem dúvida. O sermão dedica um bom tempo para destrinchar essa história. Vamos repassar os pontos principais da análise que eles fazem. Primeiro, o ato em si. Uma mulher, num jantar, se aproxima de Jesus e derrama na cabeça dele um perfume caríssimo, nardo puro, num vaso de alabastro. O valor estimado, mais de 300 denários. Isso era quase um ano de salário de um trabalhador braçal da época. Um ato de extravagância total. Muita coisa. Muita. Aí vem a reação crítica. Alguns que estavam lá, outros evangelhos dizem que eram os discípulos, João até especifica Judas, ficam indignados. A reação é de reprovação. Para que esse desperdício? E argumentam com uma lógica que parece fazer sentido, Uma lógica até piedosa. O valor do perfume podia ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Uma causa nobre, super alinhada com outros ensinos de Jesus. Parece lógico mesmo. Parece. Mas aí vem a defesa de Jesus. Ele corta na hora. Repreende os críticos. Deixem-na em paz, porque vocês estão incomodando ela. Elogia a mulher sem rodeios. Ela praticou uma boa ação para comigo. Jesus contextualiza a ação dela, diferenciando a oportunidade única. Os pobres vocês sempre terão, mas a mim vocês nem sempre terão. E mais, ele interpreta o ato dela como profético. Ela fez o que pôde, ungiu meu corpo antecipadamente para o sepultamento. Uau! E por fim, a interpretação da fonte. Aqui está o ponto central para o sermão. O argumento é que essa mulher discerniu algo que os discípulos, presos numa lógica puramente utilitária ou de projeto, isso podia ser usado para os pobres, não conseguiram ver ali. Ela não estava pensando só em financiar um projeto, por melhor que fosse. Ela reconheceu a pessoa de Jesus ali, a singularidade, a urgência daquele momento antes da paixão, e honrou ele diretamente. Com um ato de adoração caro, extravagante, ela viu Jesus não só uma causa ou um problema social.
E a validação de Jesus é tão forte que ele diz que o ato dela seria lembrado para sempre onde o evangelho fosse pregado. Pensando pelo lado dos discípulos, a crítica deles parecia quase óbvia, né? Ajudar um monte de pobre versus um ato que parece passageiro de honra a uma pessoa só. Mas Jesus, segundo essa interpretação, valoriza o discernimento dela muito acima da lógica pragmática deles. A fonte ainda conecta essa unção com a profecia lá do Salmo 16, não permitirás que o teu santo veja corrupção, sugerindo que a unção dela simbolizava profeticamente a preservação divina do corpo físico de Jesus da decomposição. Exatamente. E amarrando tudo isso, o sermão usa essa história e também uma experiência pessoal lá do pregador para ilustrar um ponto que ele acha crucial. A nossa tendência humana, mesmo entre gente religiosa, bem intencionada, de valorizar mais os projetos, a utilidade, a eficiência, a lógica financeira, do que o ato de realmente ver e honrar a pessoa de Cristo por trás de tudo, seja no irmão que precisa, seja no serviço do dia a dia, seja no próprio ato de adoração direta. O ponto central que o sermão martela é essa diferença entre focar no meio, o projeto, o dinheiro, a ação, e focar no fim, a pessoa de Cristo, a glória de Deus. A fonte cita 1 Samuel 2,30. Honrarei os que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. Discernir e honrar o corpo, o físico de Jesus ali, o místico hoje, traz bênção. Negligenciar, tratar com desdém, como os coríntios na ceia ou os críticos da mulher, atrai juízo ou perda de recompensa. Cita também Jeremias 48:10. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. E aplica isso não só à preguiça, mas à falta de discernimento, de honra no serviço. Então, tá. Amarrando tudo isso que a gente explorou do material, qual seria a mensagem central, o grande pulo do gato, digamos assim, que a fonte quer passar com essa ideia de discernir o corpo de Cristo? Olha, resumindo a perspectiva que está lá no sermão, discernir o corpo de Cristo significa basicamente reconhecer conscientemente a presença, o valor que ele tem e o propósito dele, tanto na comunidade dos fiéis, a igreja como um todo, e cada membro individualmente, quanto nas diversas situações e atividades da nossa vida cotidiana. É uma capacidade de enxergar nossas ações, sejam elas nos relacionamentos com outros crentes, no trabalho ou na forma como a gente lida com dinheiro e bens, como sendo feitas, no fim das contas, para Ele, em referência a Ele. Então, a chave tá menos no o que a gente faz e mais na intenção, na motivação, no porquê e para quem a gente faz as coisas. É essa virada de chave que eles propõem? Precisamente. O foco é intenso na mentalidade e na motivação. Fazer as coisas como para o Senhor e para a glória de Deus, expressões que o material repete bastante, citando as Escrituras, isso muda completamente a natureza do que a gente faz. Deixa de ser só uma obrigação religiosa, ou buscar reconhecimento dos outros, ou um cálculo pragmático de custo-benefício, ou só uma resposta emocional para uma necessidade que aparece. Torna-se, segundo a fonte, um ato consciente de adoração, de serviço fiel, de honra a Cristo. E é essa postura alinhada, esse discernimento correto do corpo dele em todas as áreas, que, de acordo com o argumento apresentado, nos conecta com a plenitude das bênçãos e do propósito de Deus. Em contraste direto com o juízo, a fraqueza, a esterilidade que o pessoal lá de Corinto experimentou por falhar nisso. Honrar o corpo de Cristo, em todas as formas que ele se manifesta, atrai a honra de Deus. Desprezar ou ignorar, traz consequências negativas. E com isso a gente fecha essa nossa análise desse material específico que trouxe uma perspectiva bem profunda mesmo sobre o significado e as implicações enormes de discernir o corpo de Cristo, uma visão que realmente amarra aquele ritual antigo da ceia com toda a conduta, toda a mentalidade da vida cristã, né? De fato. E talvez um último pensamento para a gente refletir, inspirado pelo que a fonte trouxe.
O material sugere muito que esse discernir, como no caso lá da mulher com perfume, ou até dos magos que viajaram tanto seguindo uma estrela, envolve uma percepção que vai além do óbvio, sabe? Do que é puramente racional ou útil. Parece que exige uma certa sensibilidade espiritual mais aguçada, uma capacidade de ver além da superfície das coisas e das pessoas. A questão que fica então é como é que a gente pode, individualmente e como comunidade, cultivar essa capacidade de enxergar a presença e significado mais profundo de Cristo nas nossas interações diárias, no nosso trabalho, no jeito como a gente lida com os recursos e, principalmente, uns nos outros dentro da comunidade de fé. É algo para se pensar, né?